noite, bem-vindos a mais um Café Literário da Psicanalítica. Sou Maria Regina Limeiro Ortiz, psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e coordenadora do Café Literário da Psicanalítica. Essa é uma atividade que tem como objetivo compartilhar com a comunidade, de uma forma gratuita, psicanálise, literatura e cultura. Hoje iremos conversar sobre o romance Uma Tristeza Infinita, de Antônio Cherchesnesky. Esse romance recebeu o Prêmio São Paulo de Literatura em 2022. E para comentá-lo, contaremos com a presença do autor, Antônio Cherchesnesky, e de nosso colega, o psicanalista Cláudio Lax Eiserick. Cada um terá 20 minutos para fazer suas considerações sobre a obra e depois abriremos para a participação de vocês. Quem quiser participar, basta clicar na mão abaixo na barra, que irei chamando por ordem de inscrição. Com a palavra, então, Antônio. Olá, pessoal. Boa noite a todas e todos que estão aqui, que estão nos ouvindo, vendo. Em primeiro lugar, super obrigado pelo convite. Eu adoro participar de eventos literários com pessoas que não necessariamente são da literatura, e no caso com psicanalistas, para mim um prazer triplo. Eu tenho uma imensa admiração por profissionais de saúde mental, como paciente e também como leitor. E o que eu ia dizer? Só também já deixando bem claro, eu sou uma pessoa muito tranquila. Não, tranquilo não é a palavra certa para me descrever, mas eu sou muito de boas com perguntas, então sintam-se livre, quem estiver nos vendo e ouvindo, a fazer qualquer pergunta, não precisa ser a pergunta mais cabeça do universo, façam perguntas, não precisa ter lido o livro, não. Sintam-se livres para levantar a mão e perguntar. E na minha fala inicial, eu fiquei pensando o que eu posso falar que não está no livro, né? Porque o livro não é um porta-voz das minhas opiniões, o personagem principal não sou eu, e, no entanto, eu gosto de pensar que ele funciona por conta própria, sem o autor tagarelando a respeito dele. Mas eu resolvi começar, na verdade, com uma coisa que obviamente não está no livro, que é por que eu escrevi esse livro. Por que um brasileiro nos anos 2020 vai escrever um livro que se passa na Suíça dos anos 50, né? Pergunta que todo mundo me faz, que eu tive que responder essa pergunta tantas vezes que eu já tá virando um discurso ensaiado. Bom, em primeiro lugar, porque a Suíça, eu fiz uma residência artística na Suíça, fui financiado por uma fundação chamada Jan Michalski, na parte francófona da Suíça, no cantão de Vaud. E eu estava lá na Suíça tentando escrever sobre São Paulo, que é onde eu moro. E foi voltando para São Paulo que eu pensei, por que eu tinha gostado tanto da Suíça e ficado tão intrigado com aquele país, que muita gente considera sem graça e etc., e que é o oposto do Brasil, o país onde onde não há ruído nenhum nunca, né? Você pode andar pelas ruas de Genebra e os ônibus têm neutralizadores de ruído, e é uma segurança absoluta. Crianças de, sei lá, 5 anos de idade pegam ônibus sozinhas. Então, de certo modo, o Suíça é o anti-Brasil, mas eu fiquei muito intrigado com aquele país e eu pensei, pô, por que a gente não cobra que, sei lá, um autor britânico escreva sobre a Inglaterra? A gente aceita que, sei lá, um escritor britânico escreva uma história que se passa em qualquer outro lugar do mundo. A gente não cobra que o Coetzee, o grande vencedor do Nobel sul-africano, escreva apenas sobre a África do Sul. Ele vai lá e escreve um livro que se passa em São Petersburgo. E a gente não fica, senhor Coetzee, por que você não está falando do apartheid? E a gente, de certo modo, tem essa cobrança com o escritor brasileiro, que tem que abordar uma realidade muito direta. Então tem essa primeira questão, mas para mim a questão é outra, assim, que eu acho que eu nunca consigo abordar diretamente as coisas. Se eu for falar diretamente das coisas, eu vou falar muito mal sobre elas. E que, na verdade, desviar, fazer o caminho, o percurso mais longo, às vezes é a maneira que eu inventei, vai lá,
de conseguir dar conta de questões muito atuais. E a Suíça dos anos 50, por incrível que pareça, é onde eu conseguia pensar muitas questões. Questões que estavam me interessando nos dias de hoje. E uma dessas questões muito principais é a questão do que a grande mídia chama de epidemia de depressão e epidemia de ansiedade, né? A gente vê isso, eu pelo menos vejo com muita frequência, tem uma banca do lado da minha casa, então eu passo com muita frequência lá e parece que sempre tem uma revista na linha da super interessante falando de epidemia de depressão e epidemia de ansiedade. Eu vi também recentemente uma live no canal da Folha falando sobre por que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E é muito curioso, porque se você vai estudar a história da psiquiatria, como eu inevitavelmente tive que estudar para escrever o meu livro, a história da psiquiatria ela foi num caminho de medicalização progressiva, né? E como eu disse, eu não tenho formação na área, nem na psiquiatria, nem na psicanálise. Eu estou aqui falando na sociedade psicanalítica no lugar de um diletante, de uma pessoa que leu, mas que vê as coisas de fora, e do ponto de vista de um paciente que faz análise há, sei lá, há, daqui a pouco vai fazer 30 anos, com idas e vindas, e que é um paciente de medicamentos psicotrópicos também vai fazer algumas décadas, com também idas e vindas, e eu acho que se testou toda a farmacologia moderna no meu corpo. Então, quando alguém vem me falar de epidemia de depressão e epidemia de ansiedade, me parece muito esquisito, porque parece que a questão é bioquímica, né? Eu espirrei e passei para vocês a depressão. E agora vocês estão contaminados com esse espirro meu, esse vírus da depressão. E a história da psiquiatria, em alguns livros, que eu inclusive não cito ao final do livro, porque eu fiquei com raiva desses livros, eles tendiam a dizer que, bom, hoje em dia, com o avanço da neurociência e da farmacologia moderna, não precisamos mais de psicanalistas. E é um discurso que volta constantemente, inclusive num livro que está muito na moda, está sendo muito debatido, insinua que psicanálise seria uma pseudociência. Não precisamos entrar nisso agora. Mas onde eu quero chegar com isso? A questão, para mim, do meu ponto de vista pessoal, de Antônio, que obviamente não representa todos os psicanalistas, o meu ponto de vista é que há algo muito perigoso nesse movimento de bioquimicalizar a depressão e a ansiedade. E esse perigo é de ignorar o sofrimento individual e o sofrimento coletivo. Então, quando eu voltei para a Suíça dos anos 50, eu achei que lá era o laboratório de ideias ideal para pensar essas coisas. Porque as primeiras drogas psiquiátricas realmente eficazes, que é a clorpromazina, ou CPZ, foi o primeiro antipsicótico, que daí pensaram que os sanatórios, foi muito importante na luta antimanicomial, em certo sentido, mas que botou em crise a psicanálise, uma crise que, de certo modo, persiste até hoje, né? E a Suíça dos anos 50 é um lugar que se manteve neutro diante do fascismo e que estava vivendo com uma retomada da normalidade após uma experiência de fascismo, que, para além das questões muito específicas, obviamente, da Segunda Guerra Mundial, eu via reverberar no Brasil contemporâneo, que era, generalizando e resumindo muito precariamente, mas sintetizando, na verdade, mais do que resumindo, você descobrir que o seu vizinho, que o carteiro, que o chapeiro da padaria, que o seu tio, ele nutre ideais racistas ou autoritários, ou antidemocráticos. E essa descoberta tem um impacto coletivo. Além da ideia de uma certa crise muito forte do humanismo, que é muito interessante pensar, talvez mais na Europa do que no Brasil de hoje, mas também serve para muitas reflexões, de que o fascismo, lato sensu, surgiu não num país bárbaro como o Brasil, mas foi desenvolvido no berço do humanismo, né?
Então, são questões que eu queria colocar em jogo. Eu não conseguiria falar do Brasil de 2020. Por isso, porque eu não consigo falar das coisas diretamente. Por isso que eu me voltei para a Suíça dos anos 50. E porque também eu sou um grande pesquisador, eu costumo ministrar cursos sobre o que se convencionou chamar de teoria crítica, que são pensadores como Walter Benjamin, Theodor Adorno, Herbert Marcuse e os seus herdeiros. Então, o Benjamin é uma pessoa que estava claramente, constantemente pensando nisso, né, desse assombro que não é nada produtivo de pensar por que constantemente tendências autoritárias retornam e retornam e retornam. E o que tem no nosso pensamento que está na base da civilização que permite esse constante retorno? Que é uma pergunta extremamente anos 2020 e que estava lá plantada por Benjamin, que Benjamin é o espectro que assombra todo o meu livro, é um livro profundamente benjaminiano, e eu quis, obviamente, trazer isso à toa. E Benjamin também foi quem articulou com todas as letras que para você conseguir entender o presente, você tem que se dirigir para o passado. Que de lá você... Ele cita uma metáfora da mística judaica, você tem que recuperar as centelhas. Então, isso estava muito presente na minha intenção de escrever o livro. E nesse sentido, também me interessa muito a questão das drogas psiquiátricas, né? Porque as drogas psiquiátricas elas são muito boas para curar o sintoma, mas não a causa. Nisso eu também me inspirei muito num outro pensador que eu usei na minha tese e que, por sorte, foi traduzido no Brasil recentemente, então ele pode ser lido. Quando eu estava escrevendo o livro, ele ainda não tinha sido traduzido, eu batia na porta de todas as editoras tentando convencer alguém a publicar, ninguém me ouviu, saiu por uma outra editora que eu não testei, e o livro é um best-seller, que se chama Realismo Capitalista, do Mark Fisher, que tem vários capítulos dedicados à questão da saúde mental. E ele vai falar justamente sobre isso que eu falei. Eu vou citar agora o Mark Fisher. Ele diz o seguinte: ele vai falar de impotência reflexiva, de uma certa paralisia, de uma incapacidade de pensar o futuro, de como disso decorre depressão e ansiedade. Ele vai dizer o seguinte: a impotência reflexiva constitui uma visão de mundo não explicitada, dominante entre os jovens britânicos, está pensando na Inglaterra, né? E tem seu correlato em patologias amplamente difundidas. Muitos dos adolescentes com os quais trabalhei sofriam de problemas de saúde mental ou dificuldade de aprendizado. A depressão é endêmica. É o problema de saúde mais comum do NHS, que é o SUS da Inglaterra. Pessoas cada vez mais jovens. Não é exagero dizer que ser um adolescente no capitalismo tardio da Grã-Bretanha está se tornando praticamente uma condição clínica. Essa patologização em si já bloqueia qualquer possibilidade de politização. A privatização desses problemas, tratando-os como causados por desequilíbrios químicos na neurologia do indivíduo e ou por seu histórico familiar, já descarta de início qualquer questionamento sobre sua causa social sistêmica. Melhor eu seguir aqui falando em vez de continuar citando. O Fischer foi muito importante para mim, para pensar essa questão, porque, apesar de eu ser um usuário da farmacologia moderna e reconhecer que a farmacologia moderna salvou muitas vidas, uma coisa que eu quis fazer no meu livro, que acompanha 3 pacientes, principalmente, um que tem, digamos, os desfechos, pequeno spoiler para quem não leu, mas, digamos, há desfechos para 3 pacientes diferentes. Ele é curado pela fala, um desses pacientes. Se é que podemos falar hoje em dia de cura pela fala, hoje em dia problematizamos muito isso, mas nos anos 50 os termos ainda eram muito vagos, a gente está falando de uma época pré-DSM, ou seja, a nomenclatura depressão não existia como a gente conhece ela, hoje ainda se acreditava na ideia de uma cura pela fala, enfim, podemos problematizar isso depois, mas enfim, para o que me interessa. Um dos pacientes é curado pela fala, outro não consegue ser curado nem pela fala, nem pelos medicamentos, e termina em suicídio. E um terceiro paciente
é curado pelo medicamento, cura o sintoma, mas você esquece o elemento humano e o elemento social. E descobrimos, ao final, que era um funcionário que trabalhava na Allianz Seguros, que todo mundo sabe foi um dos financiadores dos campos de concentração. Então, veja bem, eu quis pensar essas linhagens numa época em que tudo era bagunçado. Mas a questão é que hoje, por mais que a gente tenha o DSM, e a gente tenha elevada discussão da psicanálise em muitos sentidos, parece que a gente continua brigando com essas mesmas questões de qual é o limite entre mente e questões biológicas. E daí, na questão que toca muito vocês como psicanalistas, qual é o limite entre a psicanálise do indivíduo e um contexto social mais amplo, né? E entramos na questão, como não ficar deprimido vivendo no Brasil de 2020? E o que o Mark Fisher fala, né? Atinge cada vez pessoas mais jovens. Isso passa por um cancelamento do futuro. O jovem de hoje vai ler, ok, a previsão é que o planeta Terra aqueça até, sei lá, 2,5 graus Celsius e que catástrofes climáticas, como que aconteceu no Rio Grande do Sul, sejam, na verdade, não acontecimentos raros, mas corriqueiros. Então, o jovem de hoje está pensando, puxa, que futuro que eu tenho? Como profissional, com a inteligência artificial dominando tudo. Será que daqui a pouco não vai ter uma inteligência artificial que vai atuar como psicanalista? Será que vale a pena investir numa carreira em humanas para ser professor, considerando que a educação no Brasil está sistematicamente sucateada há décadas e décadas? Enfim, há várias questões sociais que, inevitavelmente, penetram no individual. E o meu livro quis, de certo modo, botar tudo isso em cena, sem falar nunca do Brasil, sem falar nunca dos dias de hoje, e falando apenas, vou contar uma historinha sobre a Suíça dos anos 50. E além de várias outras questões que, inevitavelmente, aparecem no livro. Mas eu acho que eu estou no meu limite de tempo pelo meu reloginho. Então, vou encerrar por aqui e abrir o papo para o Cláudio e agradecer mais uma vez a oportunidade. Ainda tens tempo, Antônio, se quiseres seguir. Queres passar para o Cláudio? Não, eu quero, aproveitando que eu tenho tempo, ações. Sim. Então, uma coisa que eu ia falar também, que eu acho interessante, é a questão da ansiedade, que para mim é uma questão muito fundamental, mas que está quase, eu também quis deixar ela em segundo ou terceiro plano no meu livro, porque me parece, opinião pessoal, Antônio, que a ansiedade é algo que se intensificou com o contemporâneo, né? E com a questão do nunca desligar, da vigilância constante que nós mesmos praticamos conosco e com os outros, e com questões muito específicas que derivam, enfim, da internet, do consumo massivo de internet, etc. E eu quis também, propositalmente, deixar isso um pouco escanteado no meu livro, mas também com sementes lá. E eu quis o que eu quis muito importantemente no meu livro não trazer respostas. O meu protagonista, que é o médico, né, um dos três pacientes, está constantemente buscando a resposta para ele, porque ele, como se fosse contagiosa, ele também passa a exibir sintomas depressivos. Mas o livro inteiro é uma jornada de busca por uma causa, por um trauma original, que sabemos que a gente não vai encontrar um trauma original localizado no espaço-tempo. A gente vai encontrar várias questões, e por isso também o livro é numerado, mas tem interrupções de capítulos não numerados, capítulos com um nome, que são como se fossem coisas do passado que continuam reverberando, o que envolve traumas coletivos passados do pai e assim por diante. A ideia de que de que você não consegue isolar o indivíduo e que também a resposta para questões patológicas não vai ser a resposta. Se tivesse a resposta, eu não teria escrito um romance, eu teria escrito um livro de autoajuda
E o meu livro ele termina com mais perguntas do que respostas. É, eu não acho que tem um final aberto, eu acho que tem um final mais fechado que uma história como essa pode ter. Mas que a resposta, se existe uma resposta para o meu protagonista, ela não vai vir de um lugar fixo e estável, não vai vir da ciência, de jeito nenhum. É algo que ele flerta com isso, e isso se dá muito pela relação com a esposa, que trabalha no CERN, um espaço que eu visitei, por sinal, na Suíça. É, não vai vir da ciência dura e tampouco vai vir da religião, que aparece um momento como uma alternativa, na religião enquanto dogma, e vai ter que se construir, né, essa resposta, individualmente e coletivamente. Eu acho que é um pouco, tem algo que o meu livro quer dizer, eu odeio dizer isso, porque eu não acho que o livro tem uma mensagem, mas tem algo que o meu livro aponta, é que a solução, se existe, vai vir por aí, por essa construção, pelos afetos, e por conjugando, né, o individual com o social, o coletivo e o histórico. E acho que agora eu realmente atingi o tempo. Ok, Cláudio. Obrigada, Antônio. Muito bem, boa noite, querida Maria Regina, muito obrigado pelo teu convite. Boa noite, Antônio, é um grande prazer te conhecer pessoalmente, depois de ler teu belo livro e de ouvir falar da tua carreira. Boa noite a todas e todos presentes. É uma questão sempre muito agradável poder falar sobre literatura, pelo menos para quem tem entre as suas atividades prazerosas ler, e particularmente ler romances, ler poesia e assim por diante. Então, são tantas as coisas que tu já falaste, são tantas as outras que eu anotei enquanto eu percorria o teu ótimo livro, estimulante, desafiador, que eu vou comentar algumas. Eu vou começar com essa questão de uma certa estranheza, né? Por que mesmo que esse livro foi colocado na Suíça naquele momento, tal que tu já explicaste, mas eu só vou dizer que quando eu, num certo momento, comecei, a palavra Brasil aparece uma vez no livro, que é quando alguém se refere a um lugar quente como o Brasil. E eu pensei, pelo menos uma vez ele vai se referir à nossa pátria amada. Eu me lembrei, quando eu estava lendo, de um livro do Stephen Greenblatt, que se chama Os Tiranos de Shakespeare, que eu acho que ainda não foi traduzido para o português. E ele escreveu esse livro quando o Trump foi eleito. E ele diz que a forma que ele teve de elaborar o trauma, a incredulidade, foi procurar uma outra situação social e estudou, né, os tiranos de Shakespeare de uma maneira que a gente penetra na história shakespeariana. E eu acho que, de alguma maneira, é uma forma de encontrar essa oportunidade de olhar o que a gente está vivendo metaforicamente. Então, uma das coisas que me chamou a atenção foi que, no início, eu estava encontrando uma porção de personagens que eu conhecia. Naturalmente, Pollock, Barnett Newman, Kandinsky, Robert Burton, Viktor Frankl, Maimonides, mas uma série de outros personagens eu comecei a ficar na dúvida se são personagens que tu inventaste ou se eles existiam. E eu achei realmente uma coisa notável como tu conseguisse inserir uma visita do Frankl lá para aquela clínica ou a presença de um personagem que eu de fato não conhecia, mas o Jan Starobinski, então eu fui procurar todos esses nomes e de fato, né? Wolfgang Pauli, Paul Dirac, Franz Zwicky, Robert Walser e assim por diante, são inúmeros personagens da física,
da história, enfim, da medicina, que tu conseguisse inserir principalmente esse John Archibald Wheeler, esse físico, que tem um diálogo muito estimulante. E, curiosamente, recentemente, um filme que provavelmente todos nós vimos foi o filme sobre o... Agora esqueci o nome dele. O grande... Oppenheimer. Oppenheimer, obrigado. Que é citado também no teu livro, escrito em 1920, 21. E toda essa questão, todos esses dilemas morais e éticos que toda essa situação levanta. Então, naturalmente, o Freud está presente ao longo do livro. Uma questão que talvez tu quiser comentar um pouco, como é que é esse processo de inserir figuras numa história de ficção e como se dá essa conversa, que é muito frutífera. Tem vários temas que me chamaram a atenção no teu livro. Um deles é a questão da culpa e da responsabilidade, que foi progressivamente sendo discutida e acaba naquele diálogo com o personagem, o psiquiatra Ezra, e que, quando eu estava lendo isso, eu me lembrei do Levinas, que fala sobre a questão da responsabilidade, do cuidado, do respeito, né? E ele até cita o Dostoiévski quando diz todos somos culpados, mas eu sou mais culpado do que todos. Ou seja, eu acho que aqui tem uma coisa interessante, né? Em que medida nós compartilhamos a culpa ou a responsabilidade, e depois há um momento em que tu descreves muito bem. Pode ser que não seja a culpa, mas que há uma responsabilidade coletiva. E aí eu vi uma entrevista tua em que tu citas um conceito muito interessante que se chama techuvá, que é uma questão que também fala da responsabilidade. Eu acho que isso vem da tradição judaica. Deixa eu ver se eu acho aqui. É traduzido como arrependimento e, às vezes, como retorno. E define-se também o ato da techuvá como retorno mental ao momento em que cometemos um erro. E já que não podemos mudar o passado, fazemos uma mudança em nós mesmos para não repetirmos o equívoco. Foi a atitude do Nicholas. Então, eu acho que essa é uma coisa muito importante quando a gente enfrenta situações como o nazismo, como as várias formas de fascismo. Há um momento também em que um personagem diz, né, na conversa final entre o Nicolas e a Ana, o fascismo vai voltar. Não vai voltar, ele está voltando. Ele está no ar permanentemente, vide o que está acontecendo em tantos países do mundo nesse momento. Hoje, por exemplo, houve uma discussão no parlamento israelense em que medida esse governo ditatorial, o que quer ser, vai conseguir interferir no sistema judicial. Então, em vários outros países da Europa e do mundo e assim por diante. Eu acho que essa é uma questão interessante. A outra coisa que tu já falaste bastante, eu não vou entrar em maiores detalhes, embora seja da área, né? Tanto a depressão quanto a ansiedade, existe uma série de teorias, desde aquelas endógenas que havia na psiquiatria clássica. Eu acho que o teu livro tem uma coisa muito útil, que, de alguma maneira, a gente pode pensar na história da psiquiatria e na história da psicanálise. E essa discussão, por exemplo, quando o Freud surgiu, todas as coisas eram orgânicas. Ele começou a introduzir a escuta, inicialmente das mulheres, chamadas, então, aquelas histéricas, e, de repente, surge a possibilidade de ouvir. E se desenvolve uma coisa que se chama a escuta psicanalítica. Essa discussão é muito atual, ela continua e vai continuar, porque o dia que nós tivermos a inteligência artificial supostamente atendendo todo mundo,
onde é que vai ficar a subjetividade, onde é que vai ficar a dor, onde é que vai ficar o sofrimento humano. Então, essa também é uma batalha que une as pessoas que defendem um pensamento crítico e independente, sejam elas das humanidades, da literatura, da psicanálise. É claro que tem essas coisas colaterais que tu citasse, que eu não vou perder meu tempo numa discussão séria com essas coisinhas de bobagens e tal, que não merece a importância dessa conversa. Mas o que é importante é que nós vivemos um movimento pendular, psiquiatria, psicanálise. Houve um momento que as duas viviam juntas, depois se afastaram. Mas o interessante é que os estudantes de psiquiatria, os estudantes de medicina, frequentemente procuram psicanalistas, porque eles querem ou se analisar, ou fazer psicoterapia, mas eles querem aprender a conversar com os pacientes. E já que tu fala nessas questões como a depressão, que é importante pensar na depressão individual e coletiva, essa situação que nós estamos passando aqui, essa tragédia das enchentes, já existem vários profissionais de saúde mental, entre eles psicanalistas, trabalhando lá com aquelas populações, escutando, conversando, procurando levar uma possibilidade de dar significado, de expressar aquele sofrimento. Curiosamente, tem um livro chamado Psicanálise e Psiquiatria, Parceiros e Competidores no Campo da Saúde Mental, que eu escrevi com um colega italiano e tem um grupo de psiquiatras e analistas que participam, saiu há 2 anos. E eu acho que está na ordem do dia. Bom, os grandes desafios que nós estamos aí enfrentando, a questão do fator humano, né? Eu fiquei muito interessado nessa tua ideia de ligar a física, através da esposa, com a psiquiatria, a psicanálise, através do marido. Os diálogos, as idas e vindas da Ana e do Nicolas, que se aproximavam, se afastavam, né? Chegavam, se irritavam, enfim, é um casal. A gente vê ali a relação de um casal, mas muito interessante o momento em que tu chegas à situação em que os físicos também consideram que dentro do átomo tem inúmeras possibilidades e que não existe uma objetividade absoluta nem na chamada ciência dura, quanto mais nas subjetividades da psicanálise e dessas áreas correlatas. Então, eu me lembrei que uma vez o Freud falou uma equação pessoal do astrônomo. Ele disse que quando, anos atrás, alguns astrônomos diziam que eles estavam vendo o que tinha no céu, de repente se deram conta que, dependendo da posição do observador, eles poderiam ver de um jeito ou ver do outro. E isso é uma das coisas que a psicanálise mais tem desenvolvido, que é a mente do analista em trabalho conjunto com a mente do paciente. Tanto que nós falamos em campos analíticos, que nós construímos com cada paciente. Cada tratamento, cada análise é uma coisa única. E não dá para ter manuais. Eu me lembro bem, a Regina vai se lembrar, tínhamos manuais de psicoterapia que diziam assim: quando o paciente disser assim, diga assado. Aham, tá. Isso é. Hoje em dia, a gente não vai rir, porque eles estavam tentando, vamos dizer, desenvolver uma técnica, mas não se pode manualizar. E esse é um outro assunto complexo da relação entre psicanálise e psiquiatria. Tem determinadas técnicas que manualizam. Podem ser úteis para os sintomas, não dá para desconsiderar. A medicação é muito útil para os sintomas, certas técnicas cognitivo-comportamentais podem ser, mas quando a pessoa está falando na subjetividade, está falando na dor psíquica, está falando em ir mais fundo, e eu acho que o teu livro mostra muito bem que o personagem, o Nicolas, vai se aprofundando, se aprofundando. Tem uma coisa muito rica também
que é a relação dos pacientes com o terapeuta. Muitas vezes a gente enlouquece junto com o paciente, mas não é que a gente enlouquece, a nossa loucura vem à tona. O nosso mundo interno, a nossa infância, o nosso desenvolvimento, os nossos fantasmas, enfim, a loucura. E aí aparece isso desse jovem francês, Legrand, que na verdade tinha um outro sobrenome que foi apagado naquele passaporte que ele fez. Então, eu acho que essa questão da equação pessoal e essa questão da nossa modificação. Eu não sei o que tu acha daquele Harold Bloom, aquele crítico literário americano, que ele fala muito que a gente tem os escritores, né, tem o delírio da influência, e ele chega a dizer que quem inventou a psicanálise foi o Shakespeare e não o Freud. Mas eu acho que essa ideia, que deve ser um tema que tu manejas, nós transformamos os livros que lemos. Os livros são feitos inicialmente por um autor, mas cada leitor vai criando uma nova história baseada na sua história, nas histórias que ele viveu. Então, isso é um aspecto que eu considero muito importante na escuta analítica. Nós ouvimos os nossos pacientes com a nossa experiência, com a nossa formação, mas também com os personagens da literatura, com as nossas experiências de vida e com o que foi acontecendo na nossa prática clínica. O livro, uma interpretação selvagem, pode ser lido também como a trajetória de uma análise. Já se falou, é como se a pessoa começa de uma superfície. No início, ele é um psiquiatra que atende loucos. Cada paciente tem uma patologia específica, um é esquizofrênico, outro é depressivo, e assim, né? E tinha aquela moça Mary, que tinha sofrido aquelas experiências traumáticas lá no projeto, aquele Manhattan e tal. Mas, progressivamente, a pessoa dele vai entrando em cena. E é como se, ao longo do livro, nós fôssemos acompanhando esse jovem psiquiatra no mundo interno, nas suas raízes, nas suas origens, nos seus conflitos, nas relações com o pai, com a mãe. Tem uma coisa muito interessante que talvez também tu pudesse comentar, se foi por acaso, uma sacada que eu achei genial, que esse cara viveu em Vichy. Vichy é onde estava o famigerado Marechal Pétain, onde era uma parte da França entregue aos nazistas, colaboracionistas que enviavam pessoas para os campos de concentração, mas ele estava lá, digamos assim, refugiado numa suposta neutralidade. Esse é um tema que nós discutimos muito, né? A neutralidade analítica é útil dentro do consultório, uma certa neutralidade possível, porque absoluta não existe. Mas no mundo nós somos cidadãos, no mundo nós somos membros da sociedade. Então, nós participamos da polis, como qualquer outro cidadão. De qualquer maneira, eu estava com essa ideia, não sei, que o Bion, que é um outro analista muito estimulante, diz que o objetivo de uma análise é fazer com que a pessoa se torne quem ela é. Parece uma coisa assim paradoxal, mas o, o, ele não tem um happy end, né? Não existe, porque não existem happy ends que eu saiba. Eu brinco que tem um único homem feliz em Porto Alegre, eu não vou dizer quem é, que é um cara que está sempre rindo. Sempre que eu vejo ele na rua, ele está rindo. Eu digo, esse cara é o único homem. Mas, pelo que eu ouvi dizer, nem ele é feliz. Ou seja, é como dizia o Freud, né? Transformar a miséria neurótica na infelicidade comum. Então, eu acho que esse final é muito bonito e comovente. Eu fiquei muito emocionado, para te dizer a verdade, porque
eu encontrei uma pessoa entrando em contato com a sua natureza mais íntima e estabelecendo uma aproximação com a Ana, aquele final, né? Que ele entra para dentro e tem aquela lareira acesa e ele fica aquecido pela presença humana da Ana. Então, eu acho que é isso, mas ele continua com as suas dúvidas, com as suas questões, porque é muito importante ter mais perguntas do que respostas, né? O Blanchot dizia que as respostas são a desgraça da pergunta, então é preciso. Bom, eu não sei, eu acho que eu já falei, né, Regina, o suficiente. Você decide, tá? A decisão está com vocês. Não, só vou então terminar dizendo o seguinte: eu acho que eu já levantei várias questões e gostei muito. Tem uma questão interessante, né, que às vezes a gente começa a ler um livro e encontra coisas que, por que será que eu comecei a encontrar certas identificações ou identidades, particularmente por que tu cita o Pollock, o Barnett Newman e o Kandinsky, que são três dos pintores que eu mais gosto de ver os quadros nos museus e ver os livros, e, enfim. Tem até uma história muito engraçada com meu filho, que ele estava morando em Washington, e nós fomos ver uma exposição do Newman, ele se atrasou e acabamos tendo com 10 minutos de passar. Foi uma história incrível, assim. Mas, enfim, são coisas que a gente vai aprendendo, se desenvolvendo. E esse Viktor Frankl, eu achei um achado. Esse cara ter feito a visita à clínica, não sei se tu deve ter visto como ele era, mas era uma figura muito interessante, sem falar do Maimônides e outros. Bom, eu acho que é isso. A literatura é uma fonte de estímulo e de diálogo contínuo, e a psicanálise tem muito a ver com a literatura. De que Freud, o único prêmio que ele ganhou foi o prêmio Goethe de literatura. Incrivelmente não ganhou o prêmio Nobel. Em todo caso, tá bom. O prêmio Goethe tá bom. Tá em boa companhia. É isso aí. Nós temos uma pessoa inscrita, mas eu não sei, Antônio, se tu queres Eu responder as questões do Cláudio quero antes. ir falando, eu quero responder Sim. algumas questões que ele deixou aqui, eu fui anotando, mas, gente, se inscrevam aí, façam perguntas, não precisa ter lido o livro, somos todos humanos. Então, eu vou deixar tu responder primeiro, depois a gente Tá, vai chamando o pessoal que está inscrito, tá? não, beleza. Eu vou começar pelo fim, na verdade, porque o Pollock, Newman, em primeiro lugar, porque eu amo esses pintores. O meu quadro favorito é aquele que está no MoMA, do Barnett Newman, que é o Vir Heróicos Sublimes, que eu acho realmente umas coisas mais fora de série. Mas esses artistas, na verdade, todos os artistas ao redor deles, também alguns menores, de Kooning, etc., eles, bom, eles eram dessa época, o que me ajudou, mas o expressionismo abstrato, ele surgiu muito em resposta à ciência moderna, à era da técnica, à era da modernidade, né? A ideia de que, ok, você pode tirar uma foto e você vai conseguir, com a foto, algo mais realista do que o pintor realista. E, claro, tivemos várias etapas, impressionismo, etc. Mas o expressionismo, ele abre para a metafísica, né? Muitos desses pintores tinham interesses lá, ocultistas, místicos, etc. Inclusive o Kandinsky, que escreveu justamente um livro teórico chamado, se eu ler em francês, mas é algo como do espiritual e do... não vou lembrar. Do espiritual e alguma coisa na pintura moderna. Que ele argumenta isso, né? A função do pintor é justamente resgatar isso que foi apagado na modernidade. E eu acho que o meu livro tem um pouco disso, né? Numa época que as ciências modernas parece que vão dominar tudo, com bomba atômica, etc., como resgatar esse fator. Sobre personagens famosos, reais na ficção, isso eu faço há muito tempo. Isso aí é um grande prazer meu, assim. Desde o meu livro F, que o protagonista é o Orson Welles, eu gosto muito de misturar realidade e ficção. E eu gosto também porque me obriga a pesquisar bastante. E eu gosto do momento que eu posso começar a mentir.
Esse é o meu momento favorito, que é tipo fazer o Vitor Franca falar coisas que ele não falou. Essa parte que eu mais gosto, sabe? É pegar os tiques e trejeitos e imaginar o que poderia ter dito, ou coisa que ele disse em tal contexto e jogar para um outro contexto que não foi aquele contexto. É, falsificar a história, né? Meu livro não é um romance histórico, porque eu constantemente falsifico coisas. Eu aproximo datas, por quê? Questões narrativas. É melhor que tudo tenha acontecido naquele ano e não com um ano de diferença. Então, eu gosto muito dessa tarefa de falsificação que a literatura permite. É um trabalho acadêmico que não me permitiria, mas a literatura me permite. Sobre as questões da física, é importante ressaltar que eu sou ex-aluno de física, eu fiz 2 anos de física. Eu cheguei até a trabalhar no laboratório de magnetismo. Então, eu conheço, claro, hoje em dia não sou capaz de resolver uma equação diferencial, mas, mas eu costumo acompanhar ainda um pouco de física do que chega por divulgação científica. E eu gosto muito de alguns teóricos, especialmente do Carlo Rovelli, que é um teórico, físico teórico italiano, que ele vai falar muito disso, do que você falou. Se você falou da psicanálise, ele fala da física, de que as descobertas mais recentes da mecânica quântica vão basicamente dizer que tudo depende do observador, que as coisas só existem no processo que existe entre o eu e o tu, entre o sujeito e o objeto. Ele argumenta isso ao longo de vários livros, sendo mais conhecido talvez o Abismo Vertiginoso. Ele como físico teórico entra num parafuso e ele vai para a mística hindu para tentar encontrar alguma resposta. Ele vai ler o Nagarjuna, onde ele pensa, putz, esse cara aqui um milênio atrás pensou as mesmas coisas que os físicos estão encontrando no laboratório. Isso já estava nos anos 50 se entrevendo isso. E eu até fiquei meio furioso quando fui assistir Oppenheimer, porque as pessoas vão achar que eu copiei do Oppenheimer, porque tem muitas coisas muito em comum, sabe? Tu Aparece o escreveste Feynman, antes? enfim, obviamente eu escrevi. Eu li a biografia do Oppenheimer, não a que inspirou o filme, uma que eu considero maravilhosa, que não saiu no Brasil, do Ray Monk, que é tijolo de 1.200 páginas. Então, Oppenheimer estava muito na minha cabeça, e claro, mas o filme enfim, saiu em 2023, eu escrevi esse livro em 2017, coincidiu de ter até frases em comum, assim, tipo, citações de físico que aparecem no filme, e tipo, eu usei no meu livro, gerou esse mal-estar, mas enfim, fazer o quê? Mas a questão no meu livro é que, tipo, eu pego o momento da bagunça, o momento da crise da psicanálise em relação às novas drogas psiquiátricas e o momento da crise da física, que, tipo, os novos físicos já descartavam Einstein, porque Einstein dizia, não, tem algo errado na mecânica quântica. Não, o universo não pode ser essa bagunça. Enquanto os novos físicos estavam dizendo, não, é uma bagunça sim, e a questão do observador é a mais fundamental, né? A questão de que o princípio da incerteza, todas essas teorias que iam se desenvolver e que abalou todos os campos, desde de como o mundo funciona dentro do átomo até a questão da astrofísica, quando a gente pensa na matéria escura. E o livro também tangencia um pouco isso. Mas eu concordo com o que você falou, Cláudio, de algo que nunca vai se remover da análise, que é esse contato do eu e o tu, né? O sujeito não sujeito e objeto, mas da escuta psicanalítica, de duas subjetividades em contato, como você falou. Isso o chat GPT nenhum vai substituir. Ainda bem para vocês, né? O chat GPT vai acabar com muitas profissões, mas a do psicanalista eu acho mais difícil. Mas por causa disso, por causa das duas subjetividades. E a questão é que na física dura, na ciência dura, também está se vendo que a ciência também não é tão dura, né? O observador influencia muito, né? E tudo passa pelo processo. Para não entrar em todas as questões epistemológicas, que aí é um vespero que não vamos entrar aqui agora, mas que de certo modo foi um debate recendido pelo livro do Orsi e da Pasternak. Deixa eu ver aqui minhas outras anotações. A do Harold Bloom, você mencionou, o Harold Bloom é um cara que é muito... Ele é o inimigo número 1
na Faculdade de Letras. Porque ele foi muito contra a releitura do cânone por vieses feministas, raciais, etc. Mas o Harold Bloom tem muitas sacadas brilhantes ao mesmo tempo, né? E eu gosto muito de uma ideia do Bloom de que ele vai ler a literatura contemporânea pela chave da paranoia, como sendo a doença mais... a patologia disseminada pela cultura americana contemporânea. Tudo a ver, que na verdade só se intensificou nos dias de hoje. E o meu livro traz um pouco disso. É um tema muito recorrente nos meus livros, paranoia, no sentido de que são protagonistas que não mais conseguem dar conta do mundo. Não existe mais uma narrativa que vai abarcar o mundo. E nessa ausência de uma grande narrativa, elas têm que preencher esse espaço, né, com alguma coisa. E daí deriva a paranoia. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu... e de Vichy, eu fui muito inspirado por uma peça de teatro do Arthur Miller chamado Incidente em Vichy, que são pessoas esperando para serem avaliadas, se vão ser mandados para os campos ou não. E são pessoas que são colhidas na rua. E daí tem gente, tipo, medindo o tamanho do nariz, claro, pedindo para baixar as calças para ver se é circuncisado ou não. E esse livro tinha uma certa paranoia que eu achei muito interessante, que eu usei tangencialmente no meu livro, mas está lá bastante... Vichy, claro, é uma nota de rodapé no meu livro, mas eu dou muita atenção às minhas notas de rodapé. Eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar, assim, mais em comentário, e pessoas sintam-se abertas a me perguntar coisas, etc. Vamos chamar então a Jussara. Grayson, coloca a Jussara Dalzotti. Nós tínhamos uma outra pessoa inscrita, a Maiara, não sei se a Maiara desistiu, mas coloca por enquanto a Jussara. E, pessoal, quem quiser participar, basta se inscrever. Oi, Jussara, boa noite. Oi, boa noite. Boa Oi, noite. tudo bom? Oi, Cláudio. Oi, Antônio. Olha aqui, ó, eu estou me sentindo até culpada por interromper esse diálogo de vocês, porque está tão legal de ouvir vocês dois falarem. Muito legal mesmo, assim. E me aconteceu uma coisa interessante. Eu adorei ouvir o Antônio falando. Eu não conheço, nunca tinha ouvido falar no Antônio. Comprei o livro, estou na metade, mas estou adorando o livro. Eu fui professora de uma irmã tua, da Elisa, que é psicóloga, lá no Exílio. Ela que me prestou todos os livros de Freud que eu li na minha vida, foi ela que me prestou quando eu tinha, sei lá, 18 anos de idade. Idade muito Legal, fértil para ler o Uma História da Civilização. legal. Mas eu gostei muito, Antônio, de ouvir as coisas que tu falaste de ti, que eu não sabia nada, né? E a gente entender um pouco porque é a Suíça e tal. Eu acho que é legal ver saber um pouco da vida do escritor. E isso que tu falaste de ser paciente, de análise e também de psicofármacos, né? O que eu acho que dá a ideia de como a gente está vendo hoje essas questões da importância desse trabalho conjunto dos psicofármacos e da psicanálise, que muitas vezes tem que estar associados para ter uma boa resposta. Então, gostei de ver a tua opinião sobre a psiquiatria e a psicanálise, que nesse momento se juntam. E gostei muito de ouvir o Cláudio falar de literatura, sabe, o Cláudio é um psicanalista, né, que eu conheço desde pequena, mas eu adorei ouvir o Cláudio falar não tanto de psicanálise, mas mais tudo que ele conhece de literatura, que eu acho bárbaro, né, porque, aliás, o Cláudio conhece tudo de tudo, né, então, mas adorei. E vou agora fazer uma visita a um filho que mora em Nova York e quero ir lá no MoMA ver esse quadro que tu falasse, Antônio. Depois eu quero o nome direitinho. Mas eu não consegui terminar o livro, estou adorando o livro. Eu comprei na Livraria Cultura, que ainda existe uma livraria aqui para a gente comprar livros aqui perto. E eu ia questionar também essa coisa que o Cláudio falou, por que Vichy, né? E claro que Vichy tem tudo a ver com a nossa história, com
com a questão né, da Segunda Guerra, de ser o local que foi ocupado, onde os nazistas, né, dominavam, onde o Petain estava lá mandando mandando, enviando os judeus para os campos de concentração. Eu já li outros livros que falam também, né, daquelas pessoas que estavam lá à espera de ser embarcadas. Então, é um negócio angustiante. Então, eu ia te perguntar qual era a tua relação com o Vichy, porque fala da culpa do... Eu fiquei curiosíssima. Qual será a culpa do Nicolas? O que ele fez, né? E eu não sei ainda, não terminei o livro, mas isso aí foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Mas, no mais, era mais para cumprimentar vocês dois e dizer que está muito agradável de ouvir vocês falarem sobre literatura e sobre psicanálise. Obrigada. Obrigado eu, Sara. E que legal que você conheceu minha irmã, lecionou. Vichy, enfim, vai voltar no livro, porque a questão da culpa é absolutamente central, né? Vai muito pelo... O Cláudio falou, comparou o livro a uma grande sessão de análise, e também um grande techuvá, né? Techuvá é esse termo judaico, que no mês de Elu, no qual estamos neste momento, espera-se que todos os judeus reflitam sobre sua vida e nos dias temíveis se arrependam. E aí que tá, você não consegue mudar o passado, né? Você não consegue entrar numa máquina do tempo e desfazer seus erros. Desfazer... não, aí que tá, na questão do meu livro, como vai ficar claro para você quando você terminar o livro, não se trata nem sempre de ações, mas também de omissões. E de uma responsabilidade compartilhada. E às vezes não é tipo, por que eu agi daquela maneira, mas por que eu não agi? Por que eu não fiz? Por que eu preferi o conforto? Por que eu preferi ficar em casa? Então, você não consegue voltar e mudar o passado. Mas você, mentalmente ou espiritualmente, volta para lá e você toma o outro caminho. E você sabe que a partir daquele momento que você fez a techuvá, você, apresentado diante da mesma circunstância, você não vai repetir o caminho errado. Então, da tradição judaica e talvez Freud tenha aprendido alguma coisa com ela ao lidar com questões de culpa. Mas Vichy também é muito importante no meu livro, que o meu protagonista está sempre tentando fugir da história. Ele está sempre indo rumo à neutralidade, rumo à omissão, até aceitar o fato de que não se pode sempre fugir da história, né? E nem do acerto de contas consigo mesmo. Então, Vichy é muito espaço, tipo, é muito simbólico, tipo, ok, França foi ocupada, vou fugir para lá, vou esconder meu sobrenome, vou para Vichy. Pô, e daí o governo se desloca para Vichy. E daí para onde ele vai depois? Para a Suíça, país neutro por excelência. Então é como se ele estivesse sempre tentando fugir da história e fugir dele mesmo, né? Mas o acerto de contas é algo inexorável. Então, coletivamente e individualmente. Então, é um pouco por aí que eu dei essa ênfase sem ênfase para Vichy. Grayson, temos também, acho que é a tua irmã, Antônio, Elisa de Grazia Chechenesky, inscrita. Só assim para falar com ela na câmera. Brincadeira, Elisa. Oi, Elisa. Oi. Então finalmente vou falar na câmera, né? Eu não sou muito de câmeras, de falar em câmera. Mas enfim, já que eu até fui citada, né? A culpada de emprestar os livros do Freud para ele, quando ainda era bem novinho. Mas enfim, né? Eu acho que eu já li o livro duas vezes e eu vou ler uma terceira agora, depois de ouvir todo esse diálogo, né, entre esses dois, assim, entre o Antônio e o Cláudio. Enfim, né, os dois que eu admiro muito, né, tendo todas essas referências também, né, porque eu li e, claro,
que várias coisas me chamaram a atenção, de toda a história da psiquiatria, da psicanálise, dos personagens, mas eu não tinha pensado assim, todos esses nomes, né, e toda essa questão, achei bem interessante de ouvir vocês falarem, né, e acho que tem uma coisa que quando eu li, assim, a primeira vez que me chamou muita atenção, que foi mencionado agora, é isso, né, de o Nicolas, assim, ele quis fugir, né, mas não deu para fugir, né, então foi o que me marcou, assim, muito no livro, que realmente tem um final emocionante. Então, é isso que eu queria falar e dar os parabéns. Achei que você ia dizer, mas como irmã eu queria perguntar, e devia uma pergunta super pessoal. Ah, não ia te fazer isso contigo, né? Não, mas Ia te- a Elisa, só para dizer, foi muito importante para esse livro, com certeza. Assim, acho que ter uma irmã psicóloga foi uma ponte muito boa. E nós temos uma família muito ligada à psicanálise, porque quase todo mundo é paciente. É, né? Todo mundo precisa muito, né? É, então, é muito bom conviver com a loucura tão disseminada na família. É, o chat GPT não explica a nossa O família, né? ChatGPT não explica a nossa família, mas eu sempre tenho uma imensa admiração pela Elisa e eu acho que daí veio também muito da minha admiração por profissionais de saúde mental, porque o que o Brasil está precisando hoje em dia de analistas de todas as áreas, de psiquiatras sérios, menos de coaches e influenciadores e mais de profissionais sérios. Então, a E minha fala era isso. Era isso que eu queria dizer. Beijo para você. eu queria Bom, comentar uma coisa que estava falando há pouco, a partir do que a Jussara disse, que há um momento em que eu acho que é o Ezra, né, aquele psiquiatra, diz: não adianta, quer dizer, já aconteceu e tal, mas e depois, na próxima ocasião, o que tu vai fazer? Então, não adianta a pessoa ficar preso, repetindo, isso é uma outra questão que o Freud destaca muito. Não adianta a compulsão à repetição, é preciso encontrar uma nova saída. E isso que ele diz, o que tu vai fazer na próxima vez que acontecer? A pessoa vai de novo ir para Vichy ou ela vai fazer alguma coisa e enfrentar? Muito interessante, né? Porque isso que tu dissesse é o que muitas pessoas passam a vida fugindo de enfrentar inimigos, digamos, e esses inimigos muitas vezes eles são externos, mas muitas vezes eles são internos. São os demônios, são todas essas coisas que precisam ser enfrentadas dentro de si mesmo. Só para acrescentar, porque eu achei que acabou rendendo o destino aqui na nossa conversa, e eu não conhecia isso, eu vou procurar Incidente em Vichy. Eu li em inglês, não sei se está traduzido. Mas isso do fugir e do pensar o hoje, eu acho que é o mais fundamental. Bom, no lugar, todos nós cometemos uma tonelada de erros ao longo da nossa vida, sejam de ações ou de omissões. E eu estava lendo recentemente um livro muito. Esse livro, se não circulou neste clube, fica a minha sugestão de livro. Nossa, diga. assinem, sublinhem, que é o novo livro do Emmanuel Carrère, chamado Yoga. Que no começo do livro, o Emmanuel Carrère escreve um livro sobre ele mesmo. Ele só sabe escrever sobre ele mesmo. E ao contrário de mim, ele é muito direto e fala muito de si mesmo. E ele vai falar: na minha vida eu tive quase nada de sofrimentos reais. Já de sofrimentos neuróticos eu compensei por todos os outros. Que é um pouco isso, eu acho, né? E eu acho que, de certo modo, isso que a gente está discutindo tudo é muito potencializado. Opinião, Antônio, vai lá. Agora preciso sempre fazer a marca. Opinião minha, pessoal, intransferível, é muito potencializado pelas redes sociais. No sentido de que nós estamos sempre agora, redes sociais, internet de modo geral, a gente está sempre julgando os outros e exigindo dos outros uma conduta ilibada, perfeita, histórica. Que a pessoa,
há 10 anos atrás escreveu no Facebook uma besteira e aquilo ali volta para assombrar. Então, de certo modo, esse superego que nós temos em relação ao outro acaba se voltando para nós mesmos, né? Porque nós não somos perfeitos e eu acho que, de certo modo, meu livro, totalmente pré-redes sociais, obviamente a situação se passa, de certo modo também trata um pouco disso, de encarar todos os nossos erros com honestidade e as soluções são três: persistir na neurose, suicídio, ou, enfim, pensar que de agora em diante a gente pode ser não vamos ser perfeitos, mas a gente pode, tipo, ser uma pessoa um pouco menos horrível ou assim por diante. Porque se você não acredita nisso, isso serve, você não consegue fazer nada. E acho que você não consegue ser psicanalista. Claro, eu não sou psicanalista, quem sou eu para dizer? Mas eu imagino, sei lá, o Cláudio, a Maria Regina, estou escutando o paciente falar os maiores absurdos de todos. Vocês estão pensando, nossa, esse paciente caprichou. E ele está angustiado com isso. Ele reconhece todo, sei lá, o que ele fez. Vocês têm que ajudar esse paciente de alguma maneira, vocês têm que acreditar que esse paciente é capaz de melhorar, de se tornar uma pessoa melhor, em algum nível. Se vocês não acreditam no processo de transformação, vocês não conseguem ser psicanalistas, né? Imagino eu. Gostaria de ouvir vocês a respeito disso. Agora, eu entro como questionador, assim. Claro, não dá para entrar num discurso de autoaprimoramento, que entra num discurso quase empresarial. Não é disso que a gente está falando, mas... Enfim. Mas Nós temos uma... fala. Não, Não, fala, Cláudio, por favor. não, primeiro tu. Não, por favor. Meu professor querido. Não, o que eu ia dizer é que um dos grandes desafios de ser analista é justamente tentar ouvir o outro, o diferente, que frequentemente esse outro se transforma no inimigo, quando a gente projeta nele todas as nossas más fantasias, nossas pulsões agressivas e tal. E isso é muito mais difícil de fazer do que de dizer, porque tem outros que são, num primeiro momento, insuportáveis. Né? Tem outros que são aparentemente o oposto. Mas com o tempo a gente vai tendo experiências. Eu me lembro agora de uma situação de um grupo que estava se discutindo na China, que era metade ocidentais e metade asiáticos. E as fantasias começaram a aparecer. Os ocidentais, em suma, estavam com medo que os chineses iam dominar o mundo. Os chineses estavam com medo que os ocidentais iam invadir a China e matar toda a cultura milenar. E começando a abrir um pouco as portas, ficou evidente que todos estavam com medo uns dos outros e cada um de si mesmo. Então, entrar em contato com o outro também é entrar em contato consigo mesmo desconhecido. É um processo de descoberta, por isso que a gente diz que, assim como ninguém sai da leitura de um livro igual ao que era antes, nenhum analista sai de uma análise igual ao que ele era antes, porque ele vai entrar em contato com outros mundos, outras realidades, outras formas de pensar e de sentir, coisas que poderiam até produzir náusea, produzir repulsa, começam a produzir uma certa empatia, uma certa compreensão. Né? E eu acho que a partir daí a gente pode progressivamente ajudar uma outra pessoa, porque ela tem que sentir que está sendo ouvida e olhada e aceita como ela é. Aí a coisa pode ir se desenvolvendo. Regina, por favor. O que eu queria falar é que eu me lembrei muito de um psicanalista inglês, o Meltzer, e eu queria associar com uma frase tua, algo que aparece no teu livro, que eu até comentei antes, que me tocou muito, que é quando ele caminhava, quando ele saía do hospital e ia para casa, e ele atravessava aquela floresta gélida. E quando eu li aquilo, eu fiquei pensando exatamente o que tu falasse, e vou associar com o Meltzer, tá? Que o Meltzer diz que a gente trabalha, que a mente do analista muitas vezes funciona
fora do consultório, né? Então, muitas vezes, quando tu sai do consultório, tu sai pensando, e aí tu trabalha. Então, eu fiquei pensando esse caminho na floresta, muitas vezes a gente sai, como o Cláudio diz, às vezes carregado da sessão, e aqui tu tá, né, embutido de tudo aqui, todos aqueles afetos, sentimentos, e aquilo fica na tua mente, tu caminha naquela floresta gélida, e às vezes escuta aqueles barulhos dos galhos que tu narra no teu livro, né? E tu não sabe bem como proceder com aquele paciente, aonde vocês vão chegar, que é o campo, que é a mente do analista com a mente do paciente tentando encontrar. E quando tu encontra aquele fogo no final do teu livro, que tu chega em casa e tem aquela lareira acesa, é quando a análise pega fogo, que é exatamente o que o Meltzer diz, né? Quando uma análise pega fogo, eu acho que é onde se dá o encontro das mentes do paciente com o seu analista, né? E aí dá o encontro das mentes e as coisas passam a ter um significado. Tá? Então, para mim, essa tua metáfora, essa tua escrita fez muito sentido, porque eu fiquei pensando, assim, quantas vezes a gente sai do consultório pensando e pensando, né, num campo árido, como proceder, o que fazer, né, e até que, de repente, aquilo, né, é um encontro de afetos, e aquilo fecha, sabe? Então, eu achei muito lindo o teu livro, muito sensível, muito delicado. A mim tocou muito. Então, isso eu já te disse, eu queria te dizer. A gente tem a Maiara Kist Mas inscrita. antes eu preciso fazer uma piada, que Caça? porque, enfim, né? É, não, que você falou, não, quando finalmente tem esse contato do eu e do outro, que se gera o fogo. No meu caso, que tem analista lacaniana, gera o corte lacaniano, acaba a sessão. É, e eu fui até perdido para ficar 15 minutos, mas enfim, brincadeiras à parte. Não, mas não, eu concordo, eu adorei ouvir vocês, os dois, assim, é muito legal, porque eu, obviamente, eu não conheço o Meltzer, meu conhecimento de psicanálise é bastante ossificado, e minha experiência é muito mais de paciente, mas eu acho que desenvolver esse olhar sem julgar, ouvir sem julgar, que ao mesmo tempo é impossível, porque não existe a neutralidade, da maneira como isso desenvolve empatia, isso que eu acho que é o mais fundamental, e que a literatura tem algo de muito interessante para fazer disso, né? Porque é, se cobra muitas vezes de uma literatura que tenha personagens sem falhas, e que, para mim, não existe literatura que tem um personagem que é só boas atitudes, boas ações e bons pensamentos. Então, de certo modo, há paralelos interessantes. Enfim. Maiara Kist. A Mayara não aceitou o convite, então acredito que foi por engano o levantar a mão dela. Então, tá. Então, podemos continuar a nossa discussão, então. Cláudio, Antônio. Não, eu fiquei curioso por uma coisa, estávamos falando antes. Esse trabalho como editor, como é que funciona? Porque é muito interessante, né? A gente conhece o produto final, que são os livros, mas eu imagino que tenha toda uma trajetória. O livro chega, o livro é avaliado. A gente sabe essas histórias dos escritores que batem em 1000 portas, de repente, uma aceita, enfim. Eu não sei como é que é a tua experiência, porque tu trabalha em pelo menos dois campos, um como escritor e outro como editor. Como é que É, funciona? bom, na verdade, eu trabalho no mercado editorial, vai fazer, bom, quase 20 anos. Eu estou há muito tempo nessa história. Eu já participei do mercado editorial como todas as partes, todos os elos da cadeia, né? Já traduzi vários livros. A questão é a seguinte: escritores não pagam suas contas sendo escritores, salvo talvez 3 nomes no Brasil. E eu tenho empregos, como todo ser humano. Adoraria ser psicanalista, mas não foi essa a minha escolha de vida. E atualmente eu trabalho como editor na Companhia das Letras. Eu sou
principalmente responsável pelo selo Penguin, mas também cuido de algumas obras contemporâneas. Isso que você falou de escritores que batem 1000 portas, continua sendo muito verdade, com a diferença que agora existem várias editoras pequenas, independentes, que, de certo modo, conseguem abrigar escritores de tudo quanto é estilo. Eu passo muito pouco, eu não passo tanto por isso de avaliar originais, quer dizer, passo por isso, mas um pouco menos porque eu lido bastante com clássicos, então eu lido basicamente com escolher o livro de gente morta para ser publicada, e, claro, escolher um bom tradutor, escolher um prefácio que seja interessante, e editar o texto, propriamente dito, que é olhar, ver se a tradução está boa, cotejar com a língua que eu falo, e assim por diante. Quando é um livro brasileiro, que eu tenho alguns poucos autores brasileiros que eu edito, como, sei lá, Noemi Jaffe, o Alexandre Vidal Porto, a Carol Ben-Simon, eu peguei ela agora, então ainda não editei nenhum livro dela, espero editar em breve. Mas, enfim, aí tem muito mais troca. Aí a pessoa vai mandar um texto, como um autor vivo brasileiro que está mandando um manuscrito, eu tenho a liberdade de dialogar, e daí acaba tendo um processo muito, muito interessante de subjetividades, a subjetividade do editor e a subjetividade do escritor, no sentido de que eu vou dizer, sei lá, para mim esse personagem é superficial, ou você dá... Estou inventando exemplo hipotético. Ou você aprofunda esse personagem ou vale a pena cortar. Que tal se você começasse pelo segundo capítulo? Enfim, tem todo um processo que é muito ativo. Eu sou, de fato, um editor que é bastante interventor, mas que respeita, é claro, o autor. Ainda assim, eu vou opinar, e se o autor quiser recusar tudo bem, o livro vai ser aí da mesma maneira, mas tem essa troca muito boa, assim. Enfim, trabalho como editor na companhia, eu estou há 6 meses, mas eu estou trabalhando mais intensamente como editor já faz uns 4 anos agora. E é uma coisa que eu adoro fazer, assim, porque é participar da conversa cultural, de certo modo, é escolher o que vai sair no Brasil. Isso é muita responsabilidade. Eu gosto dessa responsabilidade, talvez. Enfim. Ótimo, bem interessante. Maiara, Mas, claro, desculpa, só antes de eu passar para a Maiara, só um pequeno adendo. Obviamente, todo escritor sonha em viver da escrita, mas o mundo ainda vai precisar mudar bastante para isso acontecer. Pode falar, Maiara. Desculpa. tem que ligar teu microfone. Ai, desculpa, agora sim, né? Sim. Eu queria agradecer muito a oportunidade de poder estar conversando com vocês e agradecer ao Antônio pela escrita desse livro, assim, para mim foi uma obra muito importante. Eu falo de um lugar que eu não sou, não pertenço a nenhum dos grupos, eu sou apenas leitora e paciente. Então, mas teve duas coisas que me pegaram muito, e eu acho que eu vivenciei, assim como o Cláudio falou, de ter parecido que vivenciou um processo de análise do paciente. Eu acho que eu me identifiquei muito com ele e consegui viver isso junto com ele e aprender coisas. Então, teve trocas e leituras que eu fiz do livro que eu levei para minha análise e refleti bastante. Eu sou médica e junto com, com o bolsonarismo e tudo que aconteceu, teve uma fala do livro que me tocou muito, que é aquela parte em que eles comentam assim, bom, talvez a gente vai ter que tratar os fascistas e como é que a gente vai lidar com isso. E não só para a parte de conviver com isso na vida profissional, mas sim de conviver com eles em todos os lugares, né? E aí entra isso que o senhor Cláudio comentou, de conseguir, de algum modo, com análise, também olhar com empatia, enxergar o ser humano. Então, reflexões muito interessantes partiram do livro nesse sentido. Mas o outro aspecto que eu queria pontuar e que eu gostaria de ouvir vocês falarem mais a respeito, não é nenhuma pergunta, é sobre essa polêmica que veio do livro da Pasternak sobre psicanálise. Eu assisti hoje até um Greg News que teve, que ele fala por 30 minutos assim sobre a psicanálise e questiona assim, porque tem que cuidar muito quando a gente vai falar sobre isso para não ser negacionista da ciência.
mas a gente veio há muito tempo querendo fortalecendo muito a ciência, entendendo a importância dela, mas tem coisas que ela não consegue mensurar, né? E, e a psicanálise é uma coisa nesse sentido que não pode ser desvalorizada. E parece um hobby farmacêutico até, assim, acho que deve ter algum envolvimento nesse sentido, não acho que a gente tem que entrar na polêmica política disso, mas eu gostaria de ouvir vocês falarem sobre isso, assim, sobre... porque o personagem me chamou muita atenção e eu me identifiquei com ele em campos, por exemplo. Quando ele conversava com a Ana, que era a mulher dele, ele queria diminuir a ciência em alguns momentos, né? Só que quando ele estava com os colegas dele, que estavam falando lá no grupo sobre Freud, ele defendia, né? Então ele tinha essa ambivalência que eu acho que todos nós temos. E daí também não sei se não era um ponto em que ele estava tentando se manter neutro e não definir qual era o lado dele. Enfim, gostaria de ouvir você sobre isso. Bom, vou começar só porque tangencia coisas. Não, claro, com certeza. Isso ele pegou muito de mim, assim. A minha opinião, ela não é 100% volátil, mas ela tem um espaço de manobra, assim. É tipo, sabe quando as pontes são feitas prevendo a dilatação das coisas? É, que às vezes é para irritar o outro, sabe? Se eu sei que a pessoa odeia tal coisa, eu vou gostar mais daquela coisa só para ter opinião divergente. Isso, claro, eu emprestei muito essa característica não muito louvável minha para o personagem. Sobre a Pasternak e o livro e o Carlos Orsi, importante colocar o nome dos dois sempre, eu sentei e li o livro, discordo radicalmente de absolutamente tudo que foi dito, especialmente da introdução, mais do que tudo, porque o que eles tomam como base do que é ciência, eu acho está atrasado num debate décadas, sobre epistemologia e etc. Mas eu acho que a melhor resposta a isso, especificamente o que você falou, veio de um artigo do Vladimir Safatli, com que eu costumo discordar com alguma frequência, mas esse último artigo eu achei muito, muito bom. Eu recomendo procurar Safatli, Pasternak, você vai encontrar. Que ele argumenta que é o seguinte, tipo, ok, durante a pandemia a gente teve que defender a ciência, etc. Muito importante a ciência, todos nós concordamos que vacinas são boas e funcionam, e que estudos com revisão de pares é maravilhoso e que isso avança a ciência. Todos nós aqui, eu suponho que concordamos com isso. Só que, diante, a gente acabou voltando duas casas no debate crítico do que significa conhecimento. E o Safatli diz isso com todas as letras. A gente ficou tão preocupado em defender a ciência que agora que baixou um pouco a poeira, a gente pode talvez retomar o debate, porque também a idolatria, colocar a autoridade na ideia de que você consegue encontrar uma ciência objetiva, que ela é infalível, que ela não... Claro, tem a questão da falsibilidade, etc. Mas, enfim, volta muitas casas no debate, muitas, de toda uma crítica ao iluminismo que foi feita pela filosofia, enfim, desde Benjamin Adorno, etc. E parece que tipo, agora a gente tem que defender o básico e a gente esquece que o nazismo, como vai argumentar Adorno longamente, é também um resultado da razão. É o uso de métodos científicos e tecnológicos para o extermínio. A eugenia, a ideia de que você tem que esterilizar pessoas deficientes, que foi basicamente o começo do nazismo, era cientificamente aprovado e cientificamente tinha revisão de pares. A eugenia era cientificamente aprovada. Então, o culto à razão também gera os seus monstros. E acho que hoje em dia a gente tem que pensar dialeticamente a razão. E parece que por um tempo a gente tinha que apenas cegamente, acho que agora está a hora de retomar o debate. E, de certo modo, o livro da Pasternak e do Orsi foi bom para reavivar esse debate. Mas eu realmente recomendo esse artigo do Safatli.
que não é só para não dizer que eu concordo completamente, eu discordo da última frase, mas o resto eu concordo. Eu acho o seguinte, que essa definição de ciência é uma definição muito estreita, porque ela ignora uma parte enorme das ciências, que são as ciências humanas. Então, nós podemos pensar, a psicanálise é também uma ciência humana. Mas eu acho que tem uma coisa mais grave, e aí é uma coisa preocupante do ponto de vista da honestidade intelectual. Existem inúmeras pesquisas feitas com tratamentos psicanalíticos em vários países do mundo, comparando pacientes antes, durante e depois. Se quiser entrar nessa forma de ciência oficial, positivista e tal, também tem provas evidentes de que a psicanálise, inclusive tem um tratamento, tem uma pesquisa feita na Suécia, que compara a psicanálise com psicoterapia e examina dois grupos, seguindo todos os parâmetros que se usa em qualquer outra forma de investigação. E ali naquela pesquisa se mostra, ambas produzem modificações, mas aqueles que fizeram a análise, as modificações continuam a se desenvolver depois que terminou o tratamento. Então, tem várias feitas na Alemanha, nos Estados Unidos, de modo que a coisa ainda mais grave significa é quando diz assim, não é ciência e, portanto, não funciona. Sim. Então, só funciona quem segue tal tipo de ciência. Quem segue outro tipo não funciona. E quem é que pode dizer que não funciona se milhares de pessoas, até agora, em mais de 100 anos, têm sido ajudadas em várias formas de psicanálise, de psicoterapia? Então, eu acho que tem aspectos outros que é desagradável mencionar. Eu acho que tem outros interesses em jogo, interesses, inclusive, econômicos. Eu, casualmente, ontem tive a seguinte experiência. De noite, eu recebi de um paciente o vídeo do Greg News. E eu fui ver. Eu nunca tinha visto. Incrivelmente, não. Eu fiquei impressionado com a eficiência e com a fidedignidade. Ele tem esse jeito, assim, digamos, enfático, meio humorístico e tal, mas ele deu fatos ali. Ele falou várias das coisas que nós estamos falando aqui, esse jornalista, o Gregório do Vivian, mostrando a psicanálise é uma parte imprescindível da nossa cultura. E ele foi mostrando isso e dizendo, imagina se certas pessoas tivessem se analisado, quem sabe teríamos tido desfechos melhores na nossa história recente. Se é que são analisáveis, também não sei. Mas, de qualquer maneira, isso é um assunto complicado. Mas eu acho importante isso que tu colocasse. E é bom, tu sendo médica, é interessante, né? Como a gente pode, sendo médico, sendo psiquiatra e analista, ao mesmo tempo ter essa sensibilidade de se identificar com a literatura, com os personagens e com os dilemas. Então, eu acho que nós estamos realmente falando uma coisa muito interessante. Tu tem razão, Antônio. Esse livro, além de dar provavelmente um retorno financeiro considerável para os autores, desafiou o campo psicanalítico, o campo das ciências humanas, a botar a mão na massa e discutir. Eu acho que, nesse sentido, é interessante. Além do que, também não se pode cancelar, proibir, queimar. É um livro, a pessoa tem direito, a gente pode discordar amplamente, mas se criou uma Pessoal, situação eu difícil. sinto ter que Está interromper, mas o terminando. nosso tempo. Tá, última frase. Ela teve uma participação importante durante a pandemia. Isso não dá para tirar. Então, isso a colocou numa posição de fala, e foi muito bem aproveitado. Bom, muito obrigado. Grande prazer estar aqui com Bom, vocês. obrigada. Antônio, Cláudio, palavras finais. Não, basicamente, eu quero agradecer o teu convite. Foi um prazer aqui conversar com o Antônio, contigo, com as várias pessoas que falaram.
E acho que é isso aí. É uma coisa viva, né? A psicanálise é uma coisa viva, a literatura é uma coisa viva, e a capacidade de pensar, trocar ideias, discordar, levantar perguntas que vão ficar sem respostas, isso é a riqueza das ciências humanas e das humanidades. Assim como outros têm que defender as ciências duras, nós temos que também defender as ciências humanas. Enfim, imensíssimo prazer participar disso. Também deixar claro que quem tiver clube de leitura e tal, sou uma pessoa muito, muito aberta e disposta a participar, a debater, e que legal que meu livro traz esses questionamentos para além do público exclusivamente literário, assim, enfim, que se reúne em torno disso, acho que é o meu primeiro livro que, de certo modo, transcende a bolha de leitores muito já próximos à literatura brasileira e tal. Então, que bom que psicanalistas, que talvez não estou falando de vocês que são super leitores, mas talvez psicanalistas que não acompanham a literatura contemporânea brasileira de perto, estão se interessando pelo livro, estão lendo, estão discutindo, e, enfim, grande alegria. Espero não ter falado nenhuma grande bobagem, para Nenhuma, ficar remoendo depois, neuroticamente. Não, foi nada de excelente. bobagem. Mas, Eu enfim, só tenho a agradecer a tua participação, Antônia, a participação do Cláudio. Foi uma noite excelente, muito obrigada a todos. E gostaria de convidá-los, então, para o próximo café, que será no dia 10 de outubro, 19h30, onde iremos conversar sobre Os Miseráveis, de Victor Hugo, e contaremos com a participação da professora Maria Lucrécia Zavascki, e a professora a Beatriz Gil, que é professora de literatura francesa da URGS. Então, convidamos todos para participar desse nosso outro café. Muito obrigada, boa noite e até lá. Tchau. Tchau, obrigada.